E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e vamos ver algumas coisinhas que fizemos essa semana no Empreendedor Dev. Tem algumas coisas interessantes para mostrar aqui. A primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte: o Empreendedor Dev, o mesmo projeto está sendo usado em dois projetos, né? O mesmo fonte está sendo usado em dois projetos. E nesse outro projeto eu vou precisar mandar e-mail, eu vou precisar ter um controle de acesso por e-mail, que é o Magic Link, né? No nosso caso, no caso do Empreendedor Dev, não vai precisar. Era até interessante que tivesse, porque quando tiver, sei lá, pessoas que não são tão técnicas, a pessoa não vai ter um link do GitHub, né? Não vai ter uma conta do GitHub para fazer login. Mas eventualmente a gente lida com isso. No começo a gente só vai ter o OAuth do GitHub mesmo. Então, para poder ter essa facilidade de mandar e-mail, eu implementei esse package aqui, o Mail. E o Mail, o que ele faz é usar um serviço, que é o serviço do Resend, que é um serviço que tem aí na internet de envio de e-mail, né? Normalmente, eu implementaria esse pacote, as funções desse pacote, como sendo uma interface. E daí eu poderia ter qualquer fornecedor de e-mail aqui. Eu poderia ter o Resend, poderia ter o SendGrid, poderia ter, enfim, a AWS, o Google, o que você quisesse poderia implementar, só precisaria implementar as funções, que basicamente é uma, né? Basicamente é a função de send do e-mail. Por que eu não fiz como uma interface? Por que eu fiz a implementação direta? Porque, por enquanto, eu só tenho um fornecedor. Eu só tenho o Resend. Eu pretendo, eventualmente, implementar outros, principalmente a AWS e Google, porque, enfim, junta todos os serviços num fornecedor só, né? Fica uma conta só. Mas, por enquanto, esse aqui pareceu bom, barato, então vai ele mesmo. E eu não implementei como uma interface por um motivo bem simples: evitar indireção. Depois a gente pode conversar sobre isso, mas a gente já sofreu bastante com o problema de interface gerando indireção, de ficar difícil de você saltar para o código, né? Ficar difícil de você chegar numa função, eu quero ver o que essa função faz, e aí você saltar para ela, só que em vez de você saltar para ela, você salta para a interface, aí você tem que ter uma outra função para saltar para a implementação da interface, e enfim, e isso gera um pouquinho de atrito, e eu sou avesso a qualquer atrito, né? Eu sou avesso a qualquer coisa que torne o desenvolvimento um pouquinho mais lento ou que me faça ter que pensar um pouco mais para mim demonstrar alguma coisa ou chegar num ponto de código que eu quero chegar. Então, por isso, essa implementação não cria uma interface. Da mesma forma, o DB aqui, o pacote que lida com banco de dados, né? Se eu ver aqui no início dele, ele também não é uma interface, embora ele seria muito fácil transformar ele numa interface, ele também não é, ele também trabalha diretamente. Por que isso? Para evitar indireção. A gente sempre cria interface, principalmente para banco de dados, a gente sempre cria interface falando assim: se um dia eu quiser adicionar outro banco de dados no sistema, vai ficar super fácil, só tenho que criar as mesmas funções. E a gente nunca faz isso, tá? Eu nunca vi um projeto que mudasse de banco de dados. Para não dizer que eu não vi, teve umas 2 vezes, nos últimos, sei lá, 30 anos de carreira. E isso é porque mudou de banco de dados da Microsoft para o Postgre. Bom, então assim, interface é útil, é bom, se você tiver necessidade, é legal de colocar, mas não usa se você não precisa. Se você acha que não vai precisar, não coloca. Por exemplo, aqui no banco de dados a gente está usando SQLite. Eu já estou escrevendo código de forma que as funções sejam claras, mas ainda não é uma interface para evitar indireção.
Bom, vamos ver isso rodando? Vou dar um go run aqui, vai subir o nosso sisteminha, e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou ir no site mesmo, Empreendedor Dev. E demora, por quê? Porque ele está fazendo um monte de redirecionamento através da minha VPN e por isso o site é super lento porque está rodando aqui em casa. Então imagina, né? Ele vai lá para Virgínia do Norte, faz o redirecionamento, entra dentro da VPN, volta aqui para casa e gera a tela, faz todo o caminho de volta e exibe a tela aqui para gente. Então vai ter um delay, não tem jeito. Bom, eu vou vir aqui, vou fazer o login. E primeiro eu vou fazer o login usando o GitHub. Então eu vou simplesmente clicar aqui. Olha lá, ele fez o login porque eu já estou registrado, ele usou o single sign-on. Né? Então já funciona, eu posso dar reload, ele já vai saber que eu estou no controle de sessão, então ele está registrado, não perde a sessão. Eu posso vir aqui e sair, né? Beleza. E eu vou fazer o login de novo agora. Só que agora eu vou fazer o login usando o meu e-mail e vou pedir para ele enviar um link mágico para mim, né? Um Magic Link. Ele vai enviar o Magic Link, já deu uma mensagem aqui, né, para mim olhar o meu e-mail. E eu vou abrir o meu cliente de e-mail aqui e ver se chegou o link mágico. Beleza, chegou o link mágico. Eu vou até mostrar aqui, ó. Né? Tá aqui o Magic Link, eu só preciso clicar nele. O link mágico abriu e fez login para mim e internamente a gente deletou esse link, né? Para que ele não pode ser reutilizado. Então o link mágico funciona assim: você manda o link para quem você quiser e ele expira, ele tem que expirar e ele só funciona uma vez. O nosso aqui eu coloquei para expirar em 15 minutos, que é tempo mais que suficiente de longe. Ainda vai ter muita coisa para fazer. Por exemplo, aqui no editar perfil, né? Não vai ser a URL do avatar. Essa aqui é a URL que vem do GitHub, né? Não vai ser a URL do avatar, vai ser aquele esqueminha que você pode mandar um arquivo e aí fica sendo o seu avatar. Mas receber arquivos de usuário tem implicações de segurança muito grandes. Então eu deixei para depois mesmo, deixei para essa próxima semana, se eu tiver tempo, fazer essa implementação. Tem um monte de regra de segurança para receber arquivos de usuários. Você tem que verificar MIME type, você não pode compartilhar sessão, você. Enfim, tem que se preparar para um monte de possíveis falhas de segurança. Então, eu pretendo lidar com isso isoladamente, porque senão dá trabalho mesmo. Mas, enfim, tá aí, temos um sistema de login, finalmente, né, depois de um monte de tempo aí, de semanas, a gente tem um sistema de login decente, que não importa se você se logar com Magic Link, depois tentar o link via OAuth, ou o contrário, os dois funcionam, não importa a ordem. Claro que você não precisa usar um e depois outro, você pode ficar só no Magic Link ou só no OAuth. Na prática, a gente só vai usar o OAuth no nosso sistema, porque não tem motivo para eu ter mais coisas. Enfim, e é isso, pessoal. Temos bastante código. Se você for dar uma olhada. Tá aqui. Se você dar uma olhada. Tem um monte de log também. Se você for dar uma olhada no nosso repositório, tem bastante novidade lá, mas é mais assim, cobertura de teste, um monte de pequenos bugs sendo resolvidos, enfim. Ainda tem bastante chão pela frente, mas finalmente a gente está chegando numa fase que não é mais cano enterrado, né? Tela bonita que dá para a gente ver, não é mais só infraestrutura, né?
Outra coisa que eu pretendo fazer essa semana é persistir o controle de sessão. Nosso controle de sessão ele não é persistido. Então, quando eu dei Ctrl C aqui, se eu subir de novo, todos os usuários que estiverem logados perderam a sessão, porque a sessão é só mantida na memória. Outra coisa que eu vou fazer é persistir o controle de sessão. Por que isso? É interessante persistir o controle de sessão? Só em um caso. Só quando eu quero atualizar o sistema de forma automática e não quero esperar até um momento que não tenha mais nenhum usuário logado para mim poder subir uma nova versão do sistema. Na prática, vai ter sempre uma versão do controle de sessão na memória, mas a gente vai persistir ele no arquivo também para poder fazer shutdown e subir de volta o sistema sem nenhum problema. Bom, é isso, galera. Agora a gente vai continuar no bate-papo, conversar sobre essas alterações todas, sobre mais algumas coisas que a gente quer conversar e o papo que a gente já estava batendo aqui. Se você quiser participar e participar das conversas e tudo mais, é todo sábado às 14 horas. Eu mando o link lá no nosso canal e os links todos, código-fonte e tudo mais, estão na descrição do vídeo. É só você seguir. E é isso, pessoal. Até mais.